O convidado dessa edição do Estúdio Painel é um ex-jogador de futebol profissional que atuou entre os anos 2000 a 2018. Com mais de 200 jogos com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, também jogou em outros clubes brasileiros, entre eles Juventus, Santos, Ponte Preta, Atlético Paranaense e Goiás. Deixou eternizada a frase "um passe vale mais que um gol". A partir de agora, acompanhe conosco a entrevista com Wendel, do Palmeiras. É isso aí, começando mais um Estúdio Painel, hoje ao lado dele, Wendel, um grande jogador do futebol brasileiro que nos dá a honra da visita hoje aqui no nosso estúdio. Wendel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Agradeço o convite, Robson, né? E através do intermédio do nosso goleiro Gilmar, eterno goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, estou aqui batendo um papo no Estúdio Painel. Para mim é um prazer, uma satisfação falar do Palmeiras e falar do futebol, né? Porque o futebol, ele reúne pessoas, ele é muito importante, a educação e o esporte, para nós termos um Brasil melhor. E tendo educação e esporte, nós vamos estar investindo aí na prevenção das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, um país que é sábio, ele investe na educação e no esporte. Então, uma satisfação, um prazer estar falando aqui sobre o esporte e na modalidade futebol. Que legal, Wendel. É isso aí. Bom, pessoal, antes de nós começarmos realmente na pauta aqui nos assuntos, eu vou pedir para vocês, hein? Não esqueça de deixar o like aí, curtir a página do Painel Regional e assistir o Estúdio Painel, que faz parte aqui da nossa programação de hoje. Wendel, vamos lá, vamos falar de bola? Bora! Vamos lá, então. Fala um pouco pra gente, como é que você começou no futebol? Dá uma introdução aí até chegar no Palmeiras. Como é que foram esses momentos aí? Na verdade, eu comecei desde a barriga da minha mãe, né? Meu pai, ele brinca que quando minha mãe estava grávida, eu já começava a dar um chute ali, né? Então, aí ele já falou que comprou uma bola, né? Desde da barriga ali. Meu pai jogou futebol, meus tios, então já está no sangue já. Então, quando eu nasci, já tinha uma bola e comecei ali na rua, futebol de rua, né? Aquele futebol que você vai chutar a bola, chuta o chão e arranca a cabeça do dedo. Que fala, já vai criando casca desde criança já. E aí já estava ali no sangue, era bola o dia inteiro, só parava para comer ou para ir para a escola ou para dormir. Isso em que lugar, Wendel? Nasci na cidade de Itapetinga, Bahia, fica próximo à Vitória da Conquista. E comecei ali futebol de rua. Aos 8 anos entrei na escolinha que até tem um nome muito legal, que é Craques do Futuro, com o objetivo de não formar só um jogador de futebol, mas formar um cidadão, porque nem todos conseguem ser jogador de futebol. Claro. Porque é muito difícil a trajetória, né? Nós comentamos que é a profissão mais disputada do mundo, porque muitas pessoas, a maioria dos meninos, eles têm um sonho de ser um jogador. Não consegue, vira médico, vira advogado, vira engenheiro. Certo. Esses que tiveram essa oportunidade de ter o contato com outras formações além do futebol, né? É isso mesmo. Então, como era o nome, Wendel, dessa... Craques do Futuro. Então, esse era o objetivo, de formar um cidadão, não só atleta. E foi o que ocorreu. Tá. Saiu dali jogadores, eu sou um exemplo, e alguns amigos meus que tinham muito talento também, jogavam muito, mas não conseguiu. Mas graças a Deus se formou médico, advogado, engenheiros. Então colheu bons frutos aí a escolinha Craques do Futuro. Bacana. E aí, avançando um pouquinho nisso, você foi depois, já começou a ficar um jovem, um rapaz aí, como é que foi a chegada mais à frente um pouquinho? E na escolinha o nosso treinador, o Nonato e o professor Vando, eles tinham um vínculo com o Vitória, o Esporte Clube Vitória da Bahia, e sempre o Vitória vinha fazer peneiras, ou eles levavam alguns jogadores. Dentre esses jogadores que foi fazer o teste lá em Salvador, eu estava ali entre eles. Graças a Deus fiz o teste, fui aprovado e joguei 2 anos lá no Esporte Clube Vitória. No pré-infantil, infantil. Quando eu cheguei no juvenil, eu estava morando na casa do atleta e a casa estava superlotada. E aí o superintendente me chamou e falou: Wendel, nós gostamos muito, né, do seu futebol, do seu comportamento, porque o atleta ele não é só dentro de campo, ele tem que ser fora de campo.
Nós até costumamos falar que tem o jogador de futebol e o atleta de futebol. Perfeito. O jogador é aquele que tem talento, que joga muito, mas fora de campo não é um bom exemplo. E até mesmo nos treinamentos ali não se dedica também. Então você tem que ser um atleta de futebol. Em todas as esferas ali, né? Então eu tinha esses elogios aí. E falou, só vai ficar aqui na casa do atleta quem tiver de titular. E naquele momento eu estava na reserva, né? Eu entrava bastante, era bastante utilizado, mas eu era reserva. E ele falou assim, nós não queremos ficar sem você. Se você tiver um parente, um amigo, algum local aqui na cidade, né, de Salvador para você ficar, então você vai continuar conosco. Se não tiver, nós estamos fazendo uma lista de jogadores, a gente vai ter que dispensar. Puxa, né? Você passou pelo buraco da agulha ali, então. Aí como é que você resolveu essa parada? E aí eu falei bem assim, não tenho um lugar para ficar, não tenho parente, não tenho amigo, então infelizmente vou ter que voltar para casa. Aí ele lamentou. Só que assim, eu sou uma pessoa de fé. Quando eu falei com minha mãe falou, seja feita a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Eu falei, mãe, como assim a vontade de Deus? Eu quero ser jogador, tal. Difícil entender nessa hora, né? E ela falava, é a vontade de Deus. Ore, que Deus é fiel. Aí eu percebi mesmo que foi a vontade de Deus, né? Ele faz as coisas tortas e loucas do mundo para confundir as coisas retas e os poderosos. Então, eu entendi que Deus queria que eu fosse para um outro local. Então, eu retornei para minha cidade e vim para São Paulo, para a cidade de São José dos Campos, onde eu tenho uns tios. Fiquei morando com os meus tios, jogando no São José. Eles falaram, então a tua vinda para São José teve a ver com essa relação de parentesco. Você tinha família para cá. É isso mesmo. E aí acabou sendo uma forma de te acolher aqui e você continuar buscando um clube para jogar. É isso mesmo. Meus tios falaram assim, vem aqui, que aqui tem um Campeonato Paulista, tem a Copa São Paulo, é uma vitrine muito boa. Tá. E eu vim, graças a Deus, fiquei ali atuando no São José e a cidade formou um outro time chamado Joseense. Certo. Esse time começou com investimento de alguns empresários, começou a disputar a Copa São Paulo. Legal. Aí eu disputei a Copa São Paulo de 2001 e 2002, onde um empresário meu, o Adão, que já virou parte da família, né? Bacana. Ele gostou do meu futebol e acabou me levando. Primeiro eu passei pela base do Corinthians, fiquei 2 meses. Tá. E aí na hora de fazer o acerto ali, não houve acordo, né? E ele falou, Wendel, estou aqui, eu tinha acordado uma coisa, eles estão prometendo outra, o que você acha? Eu falei, eu quero ficar no Corinthians, né? Certo. Mas quem me trouxe foi você que decide. E ele falou, na minha opinião, não é bom você ficar porque os caras não estão sendo corretos. Não estavam seguindo o programado inicial ali. E eu já tenho outro local para você. Eu falei, então, tô seguindo. Vamos junto. E aí ele acabou me levando para o Irati. Certo. Aí eu fui disputar o campeonato lá em Irati. Antes disso, eu tive uma passagemzinha no União de Mogi, onde eu me profissionalizei. Ok. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, na Série A3. E aí eu já virei profissional no ano de 2000, com 18 anos. Tá. E aí eu fui lá para Irati, disputei o campeonato paranaense de 2002, fomos campeões paranaenses. Foi seu primeiro título profissional? Meu primeiro título profissional. Legal. Pelo Irati. E aí voltei, fui direto para o Juventus da Moca disputar o Paulistão. Correto, tá. 2003. E depois do Paulistão eu fui para o Palmeiras, onde cheguei ali, ia para os juniores, mas já fui direto para o time B. O Palmeiras tinha um time B naquela época. Correto. E estava disputando a Série B também, o time principal. Tá. E eu sempre estava ali junto com o elenco, participando do elenco. Fiquei no banco em algumas partidas, não cheguei a jogar, mas participei do elenco ali e foi onde a minha introdução na equipe chegada do Palmeiras. Bom, Wendel, vamos lá. Você foi uma bela introdução e já contou aí essa sua trajetória até chegar ao Palmeiras. Eu queria te fazer só uma pergunta inicial aqui, que você comentou do projeto social, né? Isso foi importante para você? Porque a gente tem aqui na região, a gente às vezes fica sabendo de tantas pessoas que tentam viabilizar projetos desse para tirar as crianças de outros locais e tentar direcioná-las. De uma forma bem resumida, isso foi relevante para a tua carreira? Foi sim, isso é importantíssimo. Como eu falei, educação e esporte. Em um período, em um turno, a criança tem que estar na escola ali,
treinando, né, fazendo a parte acadêmica, e no outro período tem que estar envolvido com esporte, né, com futebol, ou com danças, ou com lutas. Então isso é importantíssimo, ocupando a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Até porque também ali é um local onde vai haver a disciplina, vai haver a formação do cidadão. Então tem que se investir, colocar os nossos jovens, nossas crianças estarem com a mente ocupada para estar tendo um direcionamento. E como eu falei, né, não é só você vai ser formado um atleta, mas um cidadão para a sociedade. Legal. Muito bem. Bom, Wendel, aí você chegou no Palmeiras no momento talvez mais delicado da história do Palmeiras, né? Foi aquele rebaixamento para a Série B que aconteceu em 2002 e você chegando ali por volta desse período com uma missão muito difícil, que era trabalhar num elenco, né? Se introduzir dentro de um clube da magnitude do Palmeiras e tendo que cumprir esse desafio. Como é que foi viver esse momento ali no Palmeiras? Para mim foi um sonho quando tive a oportunidade de ir para o Palmeiras. Eu nem pensei em Série B, né? Só pensei ali no símbolo, ali na grandeza, Sociedade Esportiva Palmeiras, um time que eu via jogar a época da Parmalat, via o Edmundo jogando ali, o Evaí, o Marcos. Já tive o Júnior também. Perfeito. Entrando no lugar do Roberto Carlos e fazendo grandes partidas. Já tinha acabado de ser campeão, pentacampeão, né, mundial, vários jogadores. E quando eu cheguei no Palmeiras, eu agradeci a Deus, foi um sonho realizado, sempre orei. E aí eu percebi que minha mãe falou, né, foi a vontade. Aí você entendeu, aí fez sentido para você. A vontade de Deus era que eu visse para São Paulo e chegou o momento. Legal. Então eu fiquei muito feliz. Eu torcia para o Botafogo do Rio de Janeiro, porque seu clube de coração inicialmente era o Botafogo. A transmissão da Globo Rio ia para o Nordeste. O Nordeste, sim. E então a maioria dos nordestinos torciam. Torce para um clube do Rio de Janeiro, isso época, foi muito comum. Né? Flamengo, Botafogo, Vasco. Tá. E o meu pai botafoguense, eu torcendo para o Botafogo. Só que na época de 93, 94, eu via o Palmeiras muito forte. A época da Parmalat ali era... Sim, foi um dos grandes esquadrões do Palmeiras. E eu gostava de ver, eu tinha um carisma, né, um carinho. Você já se identificava um pouquinho com o clube. Gostava principalmente do Edmundo, né? Certo, mim, assim, então... Era um jogador referência ali para você. E aí eu em 99 também torci pro Palmeiras na Libertadores, o primeiro título. Legal. Isso, era pequenininho ainda, porque você é de 81 ainda? Eu sou de 81, ali na época... Jovem, né? Era um rapaz ali, né? Ainda estava nas categorias de base. Então, quando eu cheguei no Palmeiras, eu agradeci a Deus, foi um dos sonhos realizados. E eu falei, daqui eu não vou mais sair. Não abro mão daqui, não. Vou fazer minha história aqui. E orei a Deus, e Ele me ajudou. Então, sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, e a toda a torcida do Palmeiras, que temos ali uma relação muito boa. Tá. E aí, justamente nesse ano de 2003, a disputa da Série B. Ali você já foi incorporado ao time principal? Eu treinava durante a semana no time principal. Como eu falei, só fiquei no banco em um jogo e voltava para jogar no time B. Ah, entendi. Tá. Você fez parte daquele momento, mas não jogando exatamente. Não jogou. Eu só joguei mesmo a outra Série B de 2013, né? Que aí eu já estava. Sim. Tá. E estreiei no time principal do Palmeiras em 2006, em oitava de final da Libertadores. E quando eu cheguei ali para treinar, estava lá o Edmundo, né? Agora conta pra gente, como é que é dar de cara com alguém que você já tinha visto em outros momentos? Posso dizer que você era um certo fã, talvez, dele, e aí, Sim. De repente, você dá de cara com ele e tem a oportunidade de jogar ao lado dele. Como é que é esse momento para você ali? Assim, demora um pouco de cair a ficha, né? No domingo eu joguei no time B, Série A2, que o Palmeiras estava na Série A2 do Paulista. E na quarta-feira eu já estava jogando a oitava de final de Libertadores. Caramba. É aquilo que a gente fala, né? Como é que fala? A receita, né, do sucesso. Uhum. A receita do sucesso é a preparação e a oportunidade. Se a oportunidade chegar, você não estiver preparado, aí você perde o momento. Perde ali e já era. Então, esteja sempre preparado,
sempre atento que a oportunidade chegando você vai ter o êxito, vai ter o sucesso. Né? E aí então a tua estreia mesmo aí oficial no time foi isso, foi em 2006, oitava de final da Libertadores contra o São Paulo. Contra o São Paulo ali no Palestra Itália. Tá, legal. Lembra qual foi o placar desse jogo? O São Paulo ficou, acho que desclassificou. Ficou 1-1 no primeiro jogo e no segundo jogo o São Paulo nos eliminou. Tá. Naquela época o São Paulo era um grande algoz do Palmeiras, né? Era uma das equipes que mais judiavam do Palmeiras ali, né? Eles tinham um grande esquadrão naquela época também. Era um momento ali que o São Paulo, além do time forte, sempre eliminava o Palmeiras, né? Nas disputas, é verdade. Até a hora que chegou 2008, né? Um ano muito legal para Vamos chegar lá, vamos chegar em 2008 aí. Wendel, ainda nessa questão de 2003, né? Você ainda bem jovem ali, né? Bem rápido. Começando a amadurecer para a vida, né? Mas como é que eram os vestiários do Palmeiras num momento tenso dessa passagem ali, né? Que era a busca pelo retorno à Série A. Era muito tenso, era complicado. Como é que você enxergava isso ali? No começo era muita responsabilidade. O Palmeiras, sempre que entrava em campo, era para vencer bem, porque o time não era para estar ali na Série B. Mas o que foi muito legal foi a torcida do Palmeiras. Muitos jogos eu ficava ali na torcida também, que eu não era relacionado, e eu via o torcedor fazendo uma festa muito grande. A torcida não deixou se abater, até porque se a torcida se abatesse, ia refletir lá dentro de campo. Era para entregar os pontos, né? Então a torcida lotava o Palestra Itália, fazia aquelas festas bonitas, aquelas bandeirolas, tudo, e cantava, gritava, e isso foi um combustível muito, muito forte. Então isso transmitiu para dentro de campo e transmitiu ali para o dia a dia dos jogadores. Eu via, foi formado também, escolhido bons jogadores, um grupo unido, tinha um elenco muito forte, tanto que foi campeão, né? Subiu. Se não me engano, Jair Pisserni era o treinador, né? E acolhia todos que chegavam, eram bem acolhidos. Foi feito um bom ambiente e o resultado foi feito. Eu acho que isso aí tende também a alguns jogadores que já estavam ali. O Marcão, ele é muito carismático. Certo. Então ele brincava, então criou um clima. Descontraía um pouquinho ali, quebrava a tensão. E aí o futebol é resultado, né? Sempre que o Palmeiras jogava, ganhava. E aí foi criando ali a força, foi criando recuperou aquela autoestima, e automaticamente foi criando um ambiente muito bom. Favorável. Era um ambiente muito alegre, muito bom, e o torcedor ajudava também. Que legal, bom saber. E você citou a questão da torcida, realmente, essa relação da torcida, que a torcida não abandonou, né? E agora eu vou falar não só nesse momento difícil, agora já falando de um Palmeiras como um todo, tá? Eu te vi jogar no estádio, sei que você... te considero, na minha humilde opinião, né, mas você era um dos motores do time, né? Tanto na lateral como volante, você tinha aquela habilidade de pegar a bola e conduzir, já despachar ela para frente, ligar jogadas, ou defendendo também, mas enfim. E como era a sua relação pessoal com a torcida? O que isso influenciava para você na hora que você entrava em campo? O torcedor ele vai para campo para ver o jogador jogando com raça, com vontade, né? E até costumava falar que eu não suava ali o suor, né? Eu suava sangue mesmo. Sempre fui uma pessoa dedicada. Sempre que eu entrava em campo era para fazer o melhor, e eu não jogava só para mim, eu jogava para a equipe. Então, o torcedor gosta muito desse tipo de jogador. E isso conquista a torcida, principalmente a torcida organizada. Você jogando com raça, com vontade, conquistando a torcida, a Mancha, a Tupi, ali, a Porcs, então você vai criando confiança. E para você isso era um combustível quando eles te elogiavam ali, que dava... Porque te pergunto isso pelo seguinte, né? Quando a bola sai do seu pé e vai para o destino certo, chega, né? Onde ela está programada de chegar, dá sequência, ok, fez seu
mas nem sempre é assim. A gente sabe que no futebol é difícil, né? Você falou uma coisa muito importante. Então, até em cada jogo, a primeira bola é muito importante. É a que dá confiança. Começou o jogo, você vai dar um passe, dá o passe errado, aí você já fica sem confiança, né? E a torcida do Palmeiras, ela é meio impaciente, né? É exigente, né? Eles ajudam, eles são um combustível muito forte, mas é exigente. Na hora de cobrar, cobra duro também, né? Então, você tem que ter uma cabeça no lugar, tem que ter um equilíbrio mental muito forte. Se o primeiro passe não sair certo, tem que ter calma, não pode querer apavorar, senão as coisas não fica dão pior. Certo. Muito bem. Eu quero falar agora de um momento, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante da passagem do Wendel pelo Palmeiras, que foi um determinado jogo contra o São Paulo, uma semifinal de Campeonato Paulista em 2008, onde no Palestra Itália, São Paulo vencia por 1-0, e se não me falhe aqui, se São Paulo empatasse o jogo, ele tinha a vantagem para prosseguir, se não me engano era mais ou menos esse o cenário. E ali pelo final de jogo, uma grande arrancada de Wendel, que tinha a chance, ou bato pro gol ou toco pro Valdívia. Wendel, que jogo foi esse? Fala pra gente aí, porque acho que esse jogo promoveu fortes emoções em todos que estavam envolvidos ali. Depois da minha estreia, né, que fica na memória ali, esse jogo aí é um jogo mais importante, sim, na minha carreira. Fizeram até bandeirão aí, né? Fizeram? O torcedor, o Caio e o Renato da Porcs fizeram uma bandeira falando da importância desse lance, né? E aí colocaram lá, um passe vale mais que um gol. Pela importância da jogada, do momento. O São Paulo era muito forte, era uma equipe, ganhava tudo. E além de ganhar, eliminava o Palmeiras sempre. Era o algoz do Palmeiras naquele momento ali, né? Mata-mata. Nós tínhamos perdido a primeira partida lá no Morumbi. Até o gol de mão lá do Adriano, né? Certo. Então o placar estava 2-1. Na somatória dos resultados, somatória 2-1. Né? Tá. E no momento do passe, nós já estávamos também ganhando. O gol do Léo Lima de fora da área. Isso, perfeito. Já estava 1-0 ali para o Palmeiras. 1-0, como nós fizemos a melhor campanha, estávamos classificando. Okay. Só que os 2-0 ali... Tranquilizava. Concretizou. E um eventual gol do São Paulo em um minutinho também. Empate seria São Paulo. A importância de matar o jogo era fundamental. Sim. Ali, vamos entender. E aí eu entrei no segundo tempo, houve esse momento, essa jogada. Uma jogada já trabalhada, treinada pelo professor Vanderlei Luxemburgo. Certo. Sempre deixava o Lene no rebote. Aptos a sair com essa bola ali. Ou se não tivesse no rebote no momento, sair rápido em velocidade, né, no contra-ataque. E graças a Deus deu tudo certo. O Denilson raspou de cabeça, caiu no pé do Lene, já puxamos o contra-ataque. Todo mundo pergunta, e aí, por que você não fez o gol? Então deixa eu perguntar. Wendel, então por que você não fez o gol? Eu não fiz o gol por 2 motivos. Primeiro que eu fiz a jogada correta, que é tanto que saiu o gol. O resultado foi bom. E também porque o Rogério Ceni, um grande goleiro, né, fechou muito bem o ângulo. E eu vi também o Valdívia. Se for olhar bem esse lance, ver que eu olhei 3 vezes para ver que o Valdívia estava acompanhando a jogada. Então é uma jogada de estilo futebol de salão, né? Você finge que chuta, o goleiro cai e você toca para o lado. E aí deu tudo certo. Vi que ele estava acompanhando a jogada, vi que ele estava atrás da linha da bola para não estar impedido e foi esse lance aí que ficou memorável. Marcado. Eu chamo atento para esse lance porque eu já revi esse lance várias vezes, né? E é muito preciso, é milimétrico, né? Porque se você leva um segundinho a mais para dar o passe, talvez o Valdívia ficasse impedido, né? Você já viu esse lance com a narração do José Silvério? Do José Silvério não me recordo. Você coloca lá na internet, coloca passe do Wendel para o Valdívia com narração José Silvério. É emblemático, é emocionante. É essa narração, José Silvério, e uma narração de um locutor chileno também, que é bem emocionante. Bem emocionante, deixa comigo. Vou procurar então depois e vou colocar assim. Toda vez que eu vejo ali, até dá aquele arrepio, né? Que legal. De emoção, assim. E Wendel, só ainda falando um pouquinho sobre esse assunto. Você está num momento com o sangue quente ali, a emoção à flor da pele, o teu preparo psicológico como um jogador profissional, você vive aquilo, mas era uma disputa, era uma semifinal. E ter a fração de segundos, como é que você consegue, numa fração de segundos, tomar essa decisão? Chuto ou passo?
Isso é muito pessoal e muito rápido. Fala um pouquinho sobre esse raciocínio que você tem que ter, porque uma fração de segundo mudaria o placar do jogo, né? O futebol o atleta de alto rendimento, ele tem um raciocínio muito rápido, né? Até houve estudos aí de acidente, de automobilístico, qualquer tipo de acidente, um atleta ele tem uma melhor resistência ou melhor anti-impacto, né, do que uma pessoa normal. Então nós somos preparados para isso. O nosso treinamento, o nosso dia a dia, o raciocínio nosso é rápido, né? Então é tanto que isso já é um dom. Então já estava, nós já fazemos vários treinamentos. Para você já era meio que um exercício, vamos dizer assim, você já estava. Já é uma coisa normal. O que para nós mortais parece algo assim tão difícil, para você era uma parte de um treinamento, vamos dizer assim, né? Tanto que tem algumas situações que as pessoas vão assistir o jogo, né? E você assistir o jogo na TV é diferente de assistir no estádio. No estádio você vê a movimentação do atleta sem bola. Sem bola, claro, isso. Né? Então, no futebol ou no esporte, não é só a movimentação com a bola, você tem a movimentação sem bola. E muitas pessoas falam, né? Nossa, vendo vocês jogarem, vocês às vezes dão um passe sem olhar, vocês parece que tem olho nas costas, né? Tal. Aí o raciocínio é rápido, é diferente, né? E é fração de segundo. Assim como você tem também fração de segundos para fazer uma jogada, você em uma fração de segundo também, se você der um mole, você pode também tomar gol. O prejuízo pode acontecer da mesma forma, né? Então, nossa mente já é treinada para isso, raciocínio rápido. Tá. Pegando até lembrei agora, né, a última Libertadores, né, que o Palmeiras disputou com o Flamengo. A última, né, não é a última, porque a última foi para o Flamengo e Atlético Paranaense, mas a última entre Palmeiras e Flamengo, o Andréas, né, o jogador da defesa, talvez sofreu o inverso, né? O inverso. A fração de segundo dele ali foi onde justamente desequilibrou ao contrário, né? E o Daverson acabou levando a vantagem aí, né? Isso aí foi bom pra gente, né? Foi favorável. Foi favorável, essa foi boa. Você teve ao lado de jogadores que marcaram época no Palmeiras. Marcos, goleiro, Valdívia, Edmundo, entre outros aí que vierem à sua memória, Wendel. Como é que foi conviver com essas pessoas, estar lá dentro, inserido nessa equipe? O que isso te trouxe de experiência, não só experiência profissional, mas pessoal? O que você se recorda desses momentos com essa galera toda aí? São momentos inesquecíveis, como eu comentei um pouquinho no início. Demora de cair a ficha um pouco, né? Você vai... Depois de 1 mês, 2 meses, que começa a ficar normal. Mas para mim foi uma satisfação imensa. Primeiro dia de treinamento ali na segunda-feira, treinando e sentando ali Antes do treino tem um lanche, né? Tá. Fazendo um lanche ali e... Quando eu chego, tá o Edmundo sentado, o Gamarra, o Juninho Paulista. O Marcão eu já tinha conhecido, que eu já treinava algumas vezes. Sim. Mas esses jogadores, campeões pelo Palmeiras, campeões pela seleção brasileira, para mim foi uma satisfação. A ficha demora para cair um pouco, né? Assim, mas foi uma satisfação imensa e um sentimento de gratidão a Deus por aquele momento, por ter conquistado, chegado naquele momento ali. Então, é um momento muito feliz para mim. É uma coisa que é igual aquela propaganda do Mastercard, não tem preço. Né? Certo, tem coisas que não tem preço. Essa foi uma dessas na sua vida, assim, viver esse momento Sim, foi bem relevante. Um jogador que eu gostava de ver na época da Parmalat, que eu até brincava, né? Falava, o Edmundo vai jogar? Então o Palmeiras já ganhou. Porque ele fazia a diferença, ele arrastava, né? Fazia. E também chegando, está jogando com o Marcão também, pentacampeão mundial. Uma honra, né, Wendel? O Juninho Paulista também, gente boníssima também. Legal. Hoje faz parte da equipe da seleção brasileira. Correto. Pessoa, um craque de bola também, na época que jogou no rival, no São Paulo. Sim. E também pela seleção brasileira. E está atuando ali ao lado deles. Além de estar jogando, sendo um sonho realizado, ao lado de pessoas boas também, me acolheram muito bem. Sou grato a todos eles também por ter
te acolhido, te abraçaram também, eles te abraçaram. Essa recepção muito boa, dando confiança, porque no futebol você tem que ter confiança para poder produzir. E é um ambiente, né, Wendel, que, claro, existe a disputa externa, que é para você chegar a um grande clube, e, claro, existe a disputa interna por posição, existe também essa rivalidade que acontece. Isso, em algum momento, pode ser uma boa mola que vai te impulsionar a melhorar, mas cria dificuldades, né? E quando você é abraçado por essas pessoas, eu creio que isso deve ter te confortado bastante. É isso mesmo. No esporte, não só o futebol, no esporte tem... a gente brinca que treino é jogo e jogo é guerra. Então, no treino você já é uma disputa sadia, disputa por posição, né? Entendi. Mas ela tem que acontecer, né? Tem que acontecer, senão não... Então, ser um atleta de alto rendimento não é fácil. Você tem que ter a disputa interna, né, para brigar, lutar pela sua espaço. Posição ali, claro. Você tem que lutar contra o adversário, tem que lutar, às vezes, contra a imprensa, às vezes contra a arbitragem. É duro, né? E mentalizar, não vou falar lutar contra a torcida, porque a torcida está ali para ajudar, claro. Mas você tem que ter uma habilidade, talvez, para lidar com isso. Um estado emocional e psicológico muito forte para poder também saber lidar com o momento ali, com a torcida. Que os momentos duros também acontecem, fazem parte, né, do futebol. É isso mesmo. Então, constantemente você tem que estar em alerta. Né? É igual aquela história da savana. O leão acorda para comer o animal, né, que é a presa, ela acorda para correr do leão. Para fugir. Então tem que estar a luta constante. Né? Tá certo. E aí você saiu do Palmeiras e foi para o Santos. Conta um pouquinho pra gente aí, queria ter saído, como é que foi essa passagem por outra grande equipe gigante do futebol brasileiro, que é a camisa pesada do Santos. Então, eu estava no Palmeiras, tinha acabado de ser campeão paulista, 2008. Disputei o primeiro turno pelo Palmeiras, acabei jogando contra o Santos no Palestra Itália, e aconteceu uma coisa que eu acho que não ocorreu. Uma curiosidade aí no futebol, né? Eu joguei o primeiro turno pelo Palmeiras contra o Santos e no segundo turno joguei pelo Santos contra o Palmeiras? Na Vila Belmiro. Essa é uma curiosidade, realmente. Nunca me atentei a isso, mas geralmente nós, quando íamos por empréstimo, eu fui por empréstimo. Certo, tá. O Santos estava num momento muito difícil, lutando para não cair. E o Cuca pediu para eu ir para lá. Precisava de um volante, um lateral e era um jogador que ele gostava. No momento eu fui resistente, não queria ir porque eu queria fazer igual o Marcão, né? Entendi. O Marcão já tinha acho que quase 20 anos no Palmeiras, ou 12 anos. Eu falei, não, eu quero fazer minha história aqui no Palmeiras, jogar só pelo Palmeiras. Então não vou sair. Você chegou a pensar nisso, em só jogar pelo Palmeiras? Só jogar assim? pelo Palmeiras. Eu falei, do Palmeiras aqui eu só saio para um time pendurar, da Europa. Entendi. Só saio se for uma negociação boa para mim, para o clube. Tá. E aí eu não queria. E aí o Cuca insistiu, pediu até um amigo meu que jogamos junto no Palmeiras, o Maicon, né, que estava lá. Tá. E aí o Maicon me ligou, voltou aqui e vem para cá, é muito bom. Eu falei, é bom? E aí o professor Vanderlei também chegou em mim e falou, meu filho, você está aqui, né, você faz parte. Tá. Se você não quiser ir, você vai estar... vou estar sempre te utilizando. Ele gostava de você, ele contava com você. Ou você vai ser titular ou vai ser reserva. Só que se você for para o Santos, além de você ajudar o Santos, você vai ser titular direto. Aqui, às vezes você é titular, às vezes você fica no banco. Okay. Eu vou te utilizar. O próprio Vanderlei Luxemburgo te deu essa orientação, vamos dizer assim, uma sugestão. Deu orientação, menos, né? Falou, vai lá, faz um bom trabalho e as portas aqui estarão sempre abertas para você. Legal. Aí eu me senti mais confortável. Fui à casa do Marcão ali, no treinamento, né? E aí o Marcão falou, Pedrita, ele me chama de Pedrita, né? Pedrita, que o meu apelido é Homem de Pedra, né? Mas aí pra fazer uma forma mais carinhosa de... Pedrita, tinha que ser o Bambam, né? Não o Pedrita. Não Pedrita. Pedrita é a mulher, né? Mas como já parecia pedra, aí botou Pedrita. Pedrita virou. Aí já virou. Aí todo mundo chamava de Pedrita. O Pierre, o Leandro Bochecha. Falou, Pedrita, vai em casa lá que a gente vai tomar O Marcão toma cerveja, certo, uma cachaçinha, né? Entendi. E eu já tomava o vinho. Vai lá que a gente vai tomar uma lá, né? E a gente conversa. Aí eu peguei e fui. Aí, na hora do bate-papo, ele, pensa bem.
você vai lá, o Santos está lutando para não cair. Se o time for rebaixado, não é culpa sua, você está indo para tentar. Agora, se o time escapar, tiver você tá êxito indo, ali, né? você Sim. vai sair como herói, né? Tá. E pensa bem também. Aí ele foi me dando Uma meio orientação também. Foi você vai para lá, você vai pegar uma luva, né? Certo. Financeiramente é favorável você ali, vai né? aumentar um pouco o seu salário, você vai pegar uma luva e você vai ajudar o time lá. O treinador está te pedindo, os jogadores também querem você. Se eu for, na minha opinião, acho que você deveria ir. Aí eu falei, com todo esse incentivo, aí você falou, bom... Não... Só que antes disso, de eu ir para casa dele, eu sou um homem de muita fé, né? Sou cristão católico e eu orei a Deus pedir, né? Senhor, me mostra o caminho, tudo. E aí foi isso daí, uma pessoa como o Marcão falando, né? Um líder, uma liderança, uma pessoa muito carismática. Já vivido no futebol também, né? Me deu essa orientação. Aí foi um bom conselho. Eu fui pro Santos, graças a Deus cheguei. Quando eu cheguei, o Santos estava em penúltimo, tinha 17 pontos. Caramba, tava na zona de rebaixamento ali. Aí começou o segundo turno com 17 pontos. Ok. Graças a Deus o time foi muito bem, muito bom, com a minha chegada, com a chegada também do Bina, que era do Vitória da Bahia. Tá. O Roberto Brum também, que tinha vindo do Coritiba, o time deu uma fortalecida. O Rodrigo Souto se recuperou também de lesão, que estava muito tempo fora. Certo. Então o time encaixou bem, engrenou. Nós chegamos até a ficar em 8º, eu acho. Tá, uma recuperação com a classificação que nós fizemos, né? do segundo turno, dava para brigar por título ou por Libertadores. Isso considerando só os pontos do segundo turno? Do segundo turno. Se fizesse a mesma campanha no primeiro. Então foi uma recuperação considerável mesmo. Eu tive ali também uma boa hospitalidade, recepção da torcida do Santos, agradeço, né? Aí vem a pergunta, lidar com essa rivalidade, você que já tinha um vínculo forte com o Palmeiras, de repente você vai para uma equipe rival que é o Santos, você conseguiu lidar bem? Como é que foi essa relação com torcida ali? Então, quando eu fui para o Santos, eu tinha um bom relacionamento com a torcida do Palmeiras e falei com uma das lideranças, falei, eu estou indo lá para o Santos, né? Eu queria ficar só no Palmeiras, mas é um momento profissional, eles estão precisando e eu estou indo para lá, mas com o pensamento de fazer um bom trabalho para poder retornar aqui novamente. Aí o torcedor falou, você é exemplo, você tem o nosso respeito. Que legal. Tá. Então vai, as portas sempre abertas. Aquela, graças a Deus, o mesmo conversa de sempre. Né? Entendi. E aí eu fui, cheguei lá no Santos, agradeci, falei, estou vindo aqui para poder ajudar e quero a força, né, o apoio de todos vocês. Vou vir aqui para honrar a camisa. Aí o torcedor falou, era isso que a gente queria escutar, né? Já sabe do seu trabalho, tá vindo para ajudar. E só de você ter aceitado vir, né, vestir a nossa camisa, nós também te acolheram bem ali. Te acolhemos aqui e fui acolhido. E do jeito que eu jogava, como eu falei, né? Com raça, vontade. Raça com vontade, isso era uma característica cada sua, jogada, né, ali, cada carrinho, eu dava os carrinhos lá, roubava a bola, fazia a correria, tudo. O torcedor vibrava igual gol. Aí peguei confiança, foi muito bom para mim. E como nós estávamos ali conversando ali, preparando aqui para esse momento, fiquei na pré-convocação para a seleção brasileira. Correto. Na época era o Dunga, o treinador. O técnico. A pré-convocação é daquela forma que se algum jogador lesionar uma fatalidade ali acontecesse, você já estava na lista ali. Então fiquei muito honrado com isso, né? Com isso, fiquei feliz e aí depois retornei para o Palmeiras já com moral, lógico, já para disputa de Libertadores e uma equipe muito forte. Qual foi teu melhor jogo no Santos? Fica até difícil. Foram vários, né? Provavelmente, graças né? a Deus, vários jogos. Mas pelo menos algum assim que te relembre com mais carinho aí, pelo menos. Os 2 primeiros jogos pelo Santos foram muito bons, né? Eu joguei o primeiro contra o Flamengo, de volante. Certo. E o segundo contra o Ipatinga, lá em Ipatinga, como volante. Então eu joguei os 2 primeiros jogos como volante. E aí, agora eu me lembro. No terceiro jogo... qual era o Apodi era o lateral e tinha outro menino que era do time de confiança de Sergipe que estava machucado no DM e o Apodi não estava num bom momento, né? Então o treinador me chamou e falou, Wendel, estamos com um probleminha aí na lateral, né? E vejo que você é um jogador que é polivalente. Lá no Palmeiras você atua como volante, como lateral, e eu queria ver se você poderia me ajudar aqui o jogo na Vila Belmiro contra o Cruzeiro.
E eu pedreira, né? Eu falei, professor, pode contar comigo, mas eu vou fazer só esse jogo aí como lateral e depois eu quero retornar como volante. Eu quebro o seu galho, mas você não esqueça que eu falei, eu vim aqui pro Santos para jogar de volante, que a minha posição de origem é volante. Certo. Eu comecei, virei lateral direito por uma necessidade do futebol brasileiro, até mundial, né? Vários laterais, ninguém quer ser lateral. Todo mundo quer ser atacante, meia. Isso, quer estar jogando ali para frente, né? Não recuado. E aí eu falei, só esse jogo. Aí aconteceu que eu fui o melhor em campo, né? Contra o Cruzeiro. Ô, louco. Jogando como lateral. Jogando como lateral. Fui o melhor em campo. Aí o professor falou, Wendel. Dançou. Você foi o melhor em campo. Aí o presidente do Santos na época, o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, sim. Veio conversar comigo, porque eu fiz um lance lá na Vila que ele falou, se você fizesse o gol, eu ia te botar uma placa sua aí. Eu peguei a bola lá dentro da minha área, né, no momento lá, e arrastei até a área do Cruzeiro. Na hora que eu finalizei, passou raspando o travessão. Por pouco. Aí foi aquele né? E aí o presidente elogiou, né, pela partida e também por esse lance aí. Legal. Disse que ia até colocar uma placa. Poxa, então, que bacana. Já fiquei na lateral de vez. O Rodrigo Souto e o Bruno fizeram uma boa dupla de volantes também. E aí eu vi que naquele momento, né, pela necessidade ali... Tinha que ser ali mesmo. Tinha que ser ali, né? E aí vida que segue, vamos jogar, né? Então, foi uma das melhores partidas, né, contra o Cruzeiro. E também a partida que eu fiz contra o Inter de Porto Alegre também. O Tite era o treinador do Inter. Certo. Tite, atual técnico da seleção brasileira. Eu fui um dos melhores jogadores também, tanto que... em 2000, logo no comecinho de 2009, quando eu retornei ao Palmeiras na pré-temporada, ele pediu para me ligar, que ele queria que eu fosse para lá, para ver se o Palmeiras podia me emprestar ou fazer uma negociação com o Edinho, né? Olha só. E aí o Palmeiras não aceitou. Entendi. Mas por parte dele, ele propôs ele queria que eu fosse jogar com ele, chamando para ir para lá. Por causa dessa partida contra o Santos e também porque ele já me conhecia, que ele tinha sido o treinador do Palmeiras em 2006. Ele teve uma passagem pelo Palmeiras. E ajudou, também. Fez um bom trabalho, porque o Palmeiras também estava num momento muito difícil. E com a chegada dele, ele conseguiu tirar o time ali do rebaixamento. Legal. E aí, justamente falando agora, a volta ao Palmeiras. Você volta no momento ali em que Palmeiras precisava novamente subir para a Série A. Você chega de novo, é um pesadelo que você ia viver novamente. Eu estava emprestado, né, em 2012. Não tive, graças a Deus não tive em 2002 que caiu, nem em 2012 que eu estava emprestado. Estava na Ponte Preta, né, em 2012. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e infelizmente caiu para a Série B em 2012 do Campeonato Brasileiro. Então foi uma missão, eu já conhecia, já sabia como era a Série B, já conhecia a torcida do Palmeiras. Já tinha essa experiência já, né? E eu tinha essa vontade de retornar. Eu fiquei um tempo, né, sendo emprestado e eu queria muito voltar a vestir a camisa do Palmeiras e fazer ali mais de 150 jogos, que eu já tinha 100 jogos, né, pelo Palmeiras, 100 e poucos jogos. Eu falei, eu quero completar, passar os 200 jogos, completar. Foi uma meta que você estipulou ali também. Eu quero participar aí da nova arena. Certo. Então, orei muito a Deus e sou mais uma vez grato a Deus por ter essa oportunidade de voltar. Agradeço a Deus e ao professor Gilson Kleina que me deu essa oportunidade. Legal. E acredito, né? Não sei se isso se confirma, é uma opinião minha, você me diz se é ou não, né? Mas pela sua experiência de já ter passado por aquilo num outro momento, acho que você deve ter sido uma das cabeças que contribuía fora ali nos bastidores até para fortalecer esse grupo ainda. Isso mesmo. Agradeço a Deus, ao professor Gilson Kleina que fez esse meu retorno, ajudou o meu regresso ao clube. E foi muito importante, sim, porque eu conhecia já, sabia a Série B, conhecia o Palmeiras, a torcida, como lidar com a imprensa, e foi importante aí a minha experiência e o meu conhecimento aí com o clube. E eu queria muito retornar ao Palmeiras, fiquei alguns anos sendo emprestado para as equipes. Outras equipes, Outras equipes. Goiás, Atlético Paranaense, e estava na Ponte Preta, então eu queria muito voltar para o Palmeiras, completar ali os 200 jogos e também jogar na nova arena. E, graças a Deus ocorreu e foi muito importante
pro elenco e para mim também de ter voltado pro Palmeiras. Tá. Eu dei uma invertida aqui nos temas, mas tem um momento especial, Wendel, que foi o Brasileirão de 2009, onde o Palmeiras, sob o comando do técnico Jorginho, tinha ali uma larga vantagem. O Palmeiras, né, havia sido campeão paulista em 2008 e aquele elenco foi se fortalecendo. O Palmeiras, superando suas dificuldades, estava líder do campeonato. De repente chega o professor Muricy Ramalho e aí começa um desmoronamento, e naquele ano o Palmeiras não foi nem para Libertadores. Você viveu esse momento, Wendel? O que explica isso? São várias explicações, né? Mas dá uma resenha boa essa. A culpa não foi do professor Muricy, a culpa foi de todos nós, né? Certo. Também da diretoria, da presidência. Tá. Estava muito bem, ficamos 11 rodadas à frente do Flamengo, 7 à frente do São Paulo. Se eu não me engano, 18 ou 19 rodadas como líder do campeonato. E, infelizmente, ocorreu várias situações que... Foi uma somatória Uma somatória de coisas que ocorreram. Entre elas... A primeira coisa... Estava muito bem com o Jorginho. O professor Jorginho, ele assumiu como interino no lugar do professor Vanderlei Luxemburgo. Perfeito. E ficamos muito bem, fizemos várias partidas ali, muitas vitórias. Estávamos já fechados. Entrosados a ele ali. E aí a presidência queria trazer o professor Muricy. Nossa, o Muricy, fera, fantástico, né? Vencedor, campeão. Inclusive campeão em 2005, 6 e 7 com o São Paulo ali. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ou seja, se ele fosse campeão, ele seria tetra ali, né? Também campeão em 2005 com o Inter, se eu não me engano. Perfeito, um vitorioso, dispensa qualquer comentário. Só que a gente estava já fechado com o Jorginho, né? Assim, o Marcão, o Diego Souza, o Pierre, nós no vestiário nós conversávamos. Tá. E aí chamamos o gerente de futebol e o presidente falou, conversamos, pedimos para deixar o Jorginho como técnico ali naquele momento. Mesmo, né? Tá. Igual o Andrade foi no Flamengo, que o Andrade era interino, aí depois ficou sendo já... Ele assumiu e foi até o fim. Foi até o fim daquele momento ali. Foi campeão. Sim. Então a gente falou, vamos trazer o professor Muricy para ele iniciar a temporada, né? Que aí ele já coloca ali o elenco que ele quer, o padrão de jogo dele, a forma. E a gente já está fechado com o professor Jorginho. Tá. Só que a diretoria queria trazer já o professor Muricy ali, e aí trouxe. Isso então, quebra um pouco ali, quebrou um pouco esse... Já quebra um pouco, porque o elenco queria continuar com o Jorginho. Tá. Só que a gente também tinha muito... respeito e queria muito também trabalhar com o Muricy, mas não era um momento. Entendi. Tinha que ser no início de uma temporada. Tá. Ia ser bom até era melhor concluir com o Jorginho, desse o que desse ali e depois o Muricy esse foi um assumisse. dos fatores, a presidência quis mudar até para transferir responsabilidade, né? Porque se não ganhar o título, a culpa é do treinador e do elenco. Não foi a diretoria que foi assim, ausente, que não buscou soluções e etc. E aí isso foi um dos fatores. Um dos fatores, houve também muitas lesões de jogadores titulares, isso prejudica muito, claro. Houve um episódio lá no Olímpico do Obina e do Maurício Zagueiro, que resolveram se estranhar e sair na porrada os dois. A diretoria errou mais uma vez, tiraram da equipe. Excluíram, baniram, né? Não era momento de tirar do elenco. Entendi. Porque nós já tínhamos vários jogadores lesionados. Poderiam sofrer uma punição, né? Era justo, né? Porque, claro, a atitude deles não foi correta. Até o Marcão foi conversar com o presidente, com o diretor ali na época, o gerente de futebol, eles falaram, não posso voltar atrás. Decisão tomada, já era. Não vestirão mais a camisa do Palmeiras. Putz, tá. E aí foi um dos fatores também. Teve fator de arbitragem, que a gente sabe muito bem. Tá. Lá na Arena da Baixada, acho que foi o Keirson ou o Obina que fez um gol de bicicleta e deu impedimento, mas não estava impedido. Tá. O jogo ficou 1-1, mas seria uma vitória. Entendo, tá. Porque o Flamengo foi campeão por diferença mínima. Assim, né? Claro, o Palmeiras foi caindo, o Palmeiras nem para Libertadores foi, mas... E aí depois também teve o fato do Fluminense lá no Maracanã.
né, que a arbitragem errou novamente Certo. e o árbitro assumiu agora recentemente, né, Tá. uns anos atrás. Então foi um conjunto de somatórias. Somatórias que gerou isso Vários daí. fatores que fez com que não fôssemos campeões naquela época. Eu tenho para mim, né, uma opinião de quem é torcedor, de quem está de fora, quem acompanha futebol. Hoje eu gosto de futebol como um todo, né? E a minha suspeita, que é hoje, né, pelas suas palavras, eu posso entender que eu não estava tão errado assim. Se tivesse permanecido o Jorginho, a tendência do Palmeiras ser campeão era muito grande. Era muito grande. Não dá para cravar que seria, chegada, mas se ficasse ele teria grande chance. Teve a chegada do Wagner Love também e aí utilizou da forma errada. Quando o jogador chega da Europa... Ele veio da Europa, né? Já vinha cansadão. Então, quando a Europa, em maio ali, já é final de temporada. Então, o jogador tem que descansar 1 semana, 2 semanas e depois começar novamente, porque tem a época do destreinamento. Isso é muito importante. Porque se você ficar jogando e treinando direto, já começa a dar overtraining. Aí você já começa a perder ritmo, força. Então, tinha que fazer um destreinamento para ele começar a fazer uma intertemporada e ficar na sua No fim, melhor atropelou performance. tudo e o rendimento Então, já dele foi muito abaixo o Wagner do que... já para jogar, tinha jogos que ele não estava bem ainda. Entendi. Né? Não é culpa do jogador. Não, foi falta de uma gestão. Né? Uma gestão. Tá. E aí começou, teve alguns jogos que não tirava o Love, tirava o Obina e foi gerando um tumulto. Entendi, dele, uma né? confusão, virou uma confusão. E o Obina era o nosso, como é que fala? O artilheiro do time, é tanto que fez aqueles 3-0 no Corinthians, lá em Presidente Prudente. Ele fez os 3 gols, pediu música no Fantástico. Claro. E a torcida dizia que o Obina é melhor que Eto'o, né? E a torcida cantava, o Obina é melhor que Eto'o. Então foi um conjunto de somatórias. Então, quem foi o culpado? Todos nós. E também nós. Quem fez parte disso tudo, né? E que acabou não podendo... Até porque quem resolve dentro de campo é o jogador, né? E também o treinador, porque ele às vezes não sabe colocar, ou não tinha também peças para colocar no momento por causa das lesões. Então, enfim, essa foi a história desse momento aí. Foi toda nossa mesmo. Né? Tá certo. Bom, estamos chegando aqui já mais na reta final. E da mesma forma que você jogou com grandes jogadores ali do elenco do Palmeiras, você também teve a oportunidade de trabalhar com os principais técnicos, treinadores da sua época. Você trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo, com o Felipão, com o Cuca no Santos, com o Muricy Ramalho no Palmeiras, entre tantos outros aí que, né, você... para você, qual foi o melhor, quem mais agregou para a sua carreira? Vários treinadores, o professor Tite também. Tite, excelente também, treinador, estrategista, motivacional. E não só eu, mas vários ex-jogadores aí. Tava na despedida do Zé Roberto, tava o Rivaldo, o Alex, o Edmundo, o César Sampaio. E por unanimidade todos falam e eu também concordo que o professor Vanderlei Luxemburgo foi o melhor treinador que a gente já trabalhou, assim, porque ele tecnicamente, estrategicamente, motivacional, é um dos melhores treinadores. Ele no dia a dia, no treinamento, é um treinador acima da média. Ele contribuiu muito com você para a tua formação, para a tua vivência aí, a sua experiência. Ele foi um cara que ajudou, somou bastante aí no aprendizado aí do futebol, na performance também. Então, ele sempre foi uma pessoa muito polêmica, né? E apesar desse, vamos dizer assim, para a torcida, para a imprensa, né? Sempre foi uma pessoa muito polêmica, mas sempre também muito competente. Ele sempre foi campeão por onde passou, né? Campeão. Ele deixou para vocês assim esse legado. É isso mesmo. Sabe muito bem comandar uma equipe, sabe ter estratégia, sabe ter táticas. Então ele é completo. Então contribuiu bastante, por isso todos, por unanimidade, falam que ele é o melhor treinador que já trabalhou. Agora tem uma aqui, Wendel. Você, estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas acompanhei, né, uma parte da sua trajetória, uma parte da sua carreira profissional, e você demonstra ser uma pessoa muito séria, um cara muito centrado. Em muitos momentos você demonstra a sua religiosidade, a sua fé. Mas o futebol é um esporte, cara, que quando entra dentro das 4 linhas a gente vê o pessoal se pegando aí, né? Como você disse, é meio que uma guerra, né?
Como é que você lidou, né, ao longo da sua carreira com esses momentos mais tensos dentro de campo e você se lembra assim de expulsões suas? Como é que isso você se controlava em relação a isso aí? Questão de expulsão, eu sempre fui expulso pelo segundo amarelo, né? Às vezes expulsões táticas também. Tem até uma expulsão na Libertadores 2009 contra o Sport lá na Ilha do Retiro, o campo do Sport, que eu tive que dar uma voadora por trás do Luciano Henrique, porque ele tinha feito a jogada do primeiro gol. E o volante na época, o Moza, ele não matou a jogada, né? Tinha que ter matado a jogada. E estava 1-0 para o Sport, tínhamos vencido no Palestra Itália 1-0. E se não matasse a jogada ali, ele poderia fazer o segundo gol e ser eliminado. Eu já dei uma voadora nele, já deu um migué para levantar, fomos para os pênaltis, o Marcão pegou os pênaltis e classificamos. Muito bem, me lembro desse jogo. E aí, no vestiário, no outro dia, né, tem aquela reunião. Aí o professor Vanderlei primeiro deu uma dura no Moza, porque ele não matou a jogada. Certo. Não precisava nem ter ido para os pênaltis. Ok. E fez um elogio para mim, né? Você tinha que fazer como o Wendel, pô. Expulsão tática, estratégica. Foi consciente. Consciente. Foi o recurso que te sobrou naquela hora, uma voadora. Aí você resolveu. Matei a jogada. Mas foi uma voadora não para machucar, né? Entendi. Foi para matar a jogada. Para derrubar o jogador ali e parar o jogo, né? E aí eu fiquei grandão, né? Fui expulso, recebi esse elogio. Inclusive até em 2008, no Campeonato Paulista, eu ganhei o troféu de fair play. Ok. Jogador que fez menor número de faltas e cartões. Tá. Até tem um amigo nosso aí, o Dr. André, que nos acompanha. Ele até fala, nossa, sua recuperação é rápida, né? O cara te dá um corte, você já está em cima e tal. Tinha um pique, uma recuperação forte, né? Para você ter esse troféu, aí pergunta, né? Como ganhar o troféu fair play, né, de bom comportamento, além de não ficar reclamando muito da arbitragem, que não vai dar em nada, não vai resolver, você tem que fazer uma pressãozinha só, né, mas não ficar xingando ou desrespeitando. Você tem que estar bem fisicamente para você não fazer falta, chegar à frente da jogada. Então, teu preparo é fundamental preparo ali, físico, né? E eu sempre gostei de treinar, treino físico, treino de musculação, de força. O jogador gosta mais de treino com bola, né? Mas eu sempre gostei, tanto que hoje eu mantenho a forma. Tá fininho, o Wendel tá em forma aqui, viu? Muito bem, Wendel, vamos fazer um ping-pong meio rápido aqui agora, já chegando na reta final aqui desse maravilhoso bate-papo muito agradável aqui com o Wendel. Diga pra mim, melhor jogo da carreira. Melhor jogo da carreira, vamos lá, tal. Vou botar esse jogo aí do passe pro Valdívia. Um passe vale mais que um gol, né? Ok, marcou sua carreira. São Paulo, semifinal do Paulista. Muito bem. Um momento inesquecível dentro de campo. Inesquecível dentro de campo. Quando eu pisei a primeira vez vestindo a camisa do Palmeiras nas oitavas de final contra o São Paulo. Um clube que você gostaria de ter jogado e que não aconteceu? Eu gostaria de ter jogado ou no Real Madrid ou no Barcelona, né? São grandes equipes. E gostaria muito de ter ido pro Porto, que eu tive uma oportunidade, tive a proposta, mas não deu certo. O Palmeiras não aceitou a proposta e eu não fui. Eu gostaria que desse certo também, jogar pelo Porto também. O que é o Palmeiras para você? Palmeiras é igual a torcida canta. Palmeiras, minha vida é você, né? O Palmeiras foi muito importante. Tudo que eu conquistei, agradeço a Deus. E o Palmeiras foi um instrumento de Deus para mim. Então, Palmeiras, tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus e ao Palmeiras. Tem algum vínculo ainda com o Palmeiras, Wendel? Eu jogo pelo time Master do Palmeiras, sou cônsul do Palmeiras, faço marketing no camarote lá do Allianz, o camarote Fanzone. Todos os jogos eu estou lá. Que legal. Sou o embaixador, né, que fala do camarote Fanzone. Quem quiser aí acompanhar, é só botar lá no site www.camarotefanzone.com.br ou ali no meu Instagram também, @Wendel_Palmeiras, que eu passo ali os contatos para ir para esse camarote. Muito legal, mais bonito e tem ex-atletas lá também, tem música ao vivo. Então eu faço esse marketing no Allianz
E às vezes sempre estou ali pelo CT também, tenho as portas abertas, graças a Deus. Continua relacionado com o Palmeiras. Além de ser sócio também do clube social, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então estou sempre junto aí com o Palmeiras e participando desses canais palmeirenses, sempre estamos juntos. Tenho também um vínculo com a loja Tifose de artigos do Palmeiras, fica ali na Rua Palestra Itália 179, em frente ao portão A do Allianz. Então é Palmeiras o tempo inteiro. O tempo inteiro. Bom, finalizando ainda, você parou profissionalmente e aí você agora faz o quê? Você se formou, né? Fala um pouquinho desse seu momento agora pós-futebol profissional. É isso aí, cursei Educação Física pela Faculdade de São Paulo, agradeço lá a professora Daniela, agradeço ao doutor Fernando, que é o reitor da faculdade, me deu essa oportunidade de estudos. Agradeço também à Faculdade Van Gogh, que eu fiz a minha pós-graduação, para o diretor Rinaldo. Então, sou professor de Educação Física personal, mas não estou exercendo, eu só faço visitas às escolinhas, projetos sociais, porque atualmente eu trabalho como assessor parlamentar do delegado Palumbo, que é vereador de São Paulo, e deputado federal eleito. Eu faço um trabalho de assessoria e também visita aí aos projetos sociais, esportivos, um trabalho social muito bom, muito bacana que ele faz. E ele também é conselheiro do Palmeiras. Ah, que legal. Então a gente faz um trabalho muito legal aí, atendendo a população, ajudando, e é uma das coisas que eu faço. E também visito as igrejas católicas, evangélicas, levando a palavra de Deus ali, uma mensagem, o meu testemunho dentro do esporte. Puxa, que bonito. Testemunho espiritual, né? Não vou falar religioso, mas é espiritual. É perfeito, né? Um conceito ali, né, que você viveu. E profissionalmente, aí dentro da educação física, pretende atuar dentro de algum clube? Tem esse desejo aí de voltar para o futebol como um preparador físico? Como é que é? Eu vou falar a verdade. Quando eu parei de jogar, eu gostaria muito de trabalhar na base do Palmeiras ou no futebol. Hoje em dia eu não tenho mais vontade, não. Agora seja feita a vontade de Deus. Né? Se acontecer não é ruim, mas já não faz tão parte assim do teu plano A, talvez. Eu meio que perdi um pouco aí do time, perdeu o time. Do time, da vontade, e até fiquei meio... Algumas coisas que acontecem no futebol, no esporte, que aí você desanima. Tá certo. Faz parte da vida, né? Parte do jogo. Acho que a minha função, a minha missão é em outro local mesmo. Eu gosto muito dessa função que eu estou fazendo, ajudando aí a população, a sociedade. Você está bem encontrado nisso, assim? Você se encontrou bem? Sim, dá para ajudar e somar e estar ali ajudando as pessoas. É uma coisa muito boa que faz bem a nós mesmos. Encerrando agora, estamos prestes a começar a Copa do Mundo. Wendel, como é que você vê a seleção brasileira? Faça aí uma breve análise. Como é que você vê a seleção do Tite aí? Seleção brasileira, não importa quem seja os convocados, sempre entra em campo com favoritismo. É muito forte, pentacampeã mundial. E pela convocação do Tite, gostei muito. Muitos falam do Endrick, mas por coerência ele não foi. Correto. Quebrou até uma tradição que sempre tem jogadores novos com 16, 17 anos, mas ele foi coerente. O Endrick, ele tem muito potencial, poderia estar, mas ele começou a jogar agora há pouco no time principal do Palmeiras, não tinha sido convocado, então não tinha como ir. Tinha outros jogadores que estavam na vez. Na vez, né? E então, na próxima Copa aí, se Deus quiser, o Endrick estará, ou nas próximas convocações. Mas o Tite fez uma convocação muito boa. Acredito que o Brasil vence essa Copa do Mundo. O Tite é um grande treinador e tem grandes atletas, jogadores jovens, mas que já têm essa experiência lá na Europa. E falando em experiência, ele convocou o Daniel Alves, foi uma convocação estratégica. Um tanto polêmica, né? Polêmica, mas estratégica. Você vê como uma boa convocação? Foi uma convocação tática e estratégica, porque o Daniel Alves já tem muita experiência. Uma bagagem grande. É um dos melhores laterais do mundo, tem várias Copas do Mundo, ele vai estar ali para estar auxiliando, passando ali uma mensagem, uma confiança para os atletas, porque além deles ter a experiência na Europa, no futebol internacional, mas eles não disputaram a Copa do Mundo, é diferente, o psicológico é diferente. Então o Daniel Alves vai passar essa tranquilidade para eles. Então foi acertada. Foi acertada. Eu creio que
o Tite acertou e foi, como eu falei, foi estratégico. Beleza, é isso aí. Wendel, não tenho palavras aqui para te agradecer. Muito obrigado pela visita aqui em Araçariguama, aqui no Estúdio Painel. Muito feliz ter essa oportunidade. Quero te desejar muito sucesso aí nas suas atividades aí, que você realmente continue sendo essa pessoa muito focada, com fé e praticando o bem, que eu acho que isso aí é o que vale na vida da gente. Estou feliz demais, agradeço, quero dizer que estamos aí de portas abertas e que possamos nos encontrar em breve aí em outros momentos também. Eu que agradeço aí, né, a vocês, mais uma vez ao nosso goleiro eterno aí da Sociedade Esportiva, o Gilmar. Grande Gilmar. Agradeço a você também, o Robson, o Dudu ali nos trabalhos técnicos. Dos bastidores ali. Um abraço pro nosso doutor aí, doutor André, que sempre nos acompanha aí nos eventos com os ex-jogadores. É muito importante você dar moral aos ex-jogadores. Claro. Até quando eu falo que eu sou ex-jogador, muita gente fala, não, você é eterno jogador. Perfeito. Então, até no militarismo tem isso, né? Eterno comandante, eterno... Né? Uma vez pro jogador, então, você não perde a patente, não. As pessoas gostam muito de fazer eventos conosco, que a gente fica ali na resenha, eles sentem falta dessa proximidade. Hoje em dia o futebol está muito chato, não deixa... eles não deixam encostar no jogador. Muitos jogadores também não dão atenção. Certo. Então, tem que dar moral ao ex-atleta. Então, agradecemos a todas as pessoas que nos acompanham, estão junto conosco. Vou deixar minha rede social, Wendel_Palmeiras. E que Deus abençoe a todos. Avante palestra, Scopia e la vitória é nostra. Muito bem. Wendel, obrigado. Valeu. Valeu.